olhar só para o regente do signo que está lá na sua casa 3 não é suficiente. Nesse vídeo a gente vai entender como os 3 regentes da triplicidade do elemento do signo que está na sua casa 3 interferem no que acontece por ali. Então pega o seu mapa astral, papel e caneta para anotar todas as informações e fica comigo até o final do vídeo que tem muita informação aqui para você. Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo dessa série sobre as casas astrológicas pela ótica dos regentes da triplicidade na lógica árabe medieval. Eu sou o Cássio Farias, o criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje a gente vai falar especificamente sobre a casa 3. Mas antes da gente ir direto pro assunto, eu vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, ó. Quem deixa o like mora aqui no meu coração. E comenta para mim aqui qual é o signo que tá na sua casa 3. Se você nasceu de dia ou se você nasceu à noite, tá? Porque faz toda a diferença aí na hora da gente analisar os regentes da triplicidade, tá bom? Já deixou o like? Então, vamos ver o que Al-Kabish falou sobre a casa 3. Então, vou ler aqui com vocês a citação. A terceira casa, dos irmãos e irmãs, também parentes e aqueles que são estimados, fé e religião, comandos e legados, mudanças, especialmente no sentido de mudar de residência, e viagens curtas. Isso significa a condição de vida antes da morte. Esse trecho eu retirei do livro Introductions to Traditional Astrology, de Benjamin Dykes, está na página 72. Como eu falei para vocês nos outros vídeos, o autor aqui ele faz uma tradução de diversos comentários de astrólogos árabes medievais. E aí ele faz um compilado, tá? O livro está em inglês. Ele traduziu diretamente do árabe para o inglês. E aqui eu tô trazendo a tradução para o português para vocês, tá? Não tem em português, eu que tô fazendo a tradução aqui. Mas então, como ele diz, a casa 3 vai falar sobre irmãos, basicamente. Mas também fala sobre os parentes. Então, aí pela astrologia moderna, muito se fala que a casa 4 é a casa da família, no geral. Não, gente. A casa 4, como a gente vai ver no próximo vídeo, ela é sobre pais, avós, ancestrais. As pessoas que vêm atrás de você diretamente na árvore genealógica. Não é a família inteira, entendeu? A casa 3... fala da família também, de uma parte da família. A casa 3 vai falar dos seus irmãos e vai falar dos seus parentes, tá? Os adjacentes. Então, tios, parentes do cônjuge também você vê na casa 3, tá? Então, o seu cunhado, a sua sogra, tudo isso você vai ver na casa 3, tá? E também pessoas estimadas. Quem são as pessoas estimadas? Aquelas pessoas que você gosta muito e você considera como se fosse da família. Então, assim, não é necessariamente um amigo, tá? Porque amigo qualquer é lá na casa 11. Na casa 3 é aquela pessoa bem íntima mesmo, que você considera ela como se fosse da família, tá? É aquela pessoa realmente estimada. Se você tem uma pessoa assim na sua vida, essa pessoa é vista na casa 3. Outro ponto é que a casa 3 também fala sobre fé e religião. Sim, isso é assunto de casa 9, não é? Fé e religião? Exatamente. Fé e religião é casa 9. Mas a gente precisa entender que os assuntos, muitas vezes, eles se repetem no eixo, né? Então, casa 9, sim, é fé e religião num sentido mais formalizado. Então, é o estudo religioso, é a religião em si, é você viver a religião a nível social. Agora, na casa 3, é a sua fé e a sua religião de maneira mais prática. É a religião que você pratica dentro da sua casa. Então, quais são os ritos que a sua religião pede para você fazer no seu dia a dia? Aquilo que você faz dentro da sua casa é uma oração, é acender uma vela, é fazer uma leitura diariamente? Depende da religião. Então, essas práticas que você faz aí no seu dia a dia, essas práticas que você faz dentro da sua casa, a maneira como você pratica a sua fé na prática, isso é casa 3. Aqui também ele cita comandos e legados. Legados podem ser tanto coisas que você vai deixar para a posteridade, como coisas que alguém que está para ir embora pede que você faça, deixa para você fazer. Então aqui nesse caso, se a gente for pensar que a casa 3 fala de parentes, aqui ele cita comandos e legados, provavelmente isso quer dizer coisas que parentes seus deixam para você fazer em nome deles, quando eles estão para partir. E ele também cita mudanças. Mudanças aqui pode até ser de maneira geral, porque a casa 3 é uma casa cadente. A casa cadente seria aquela casa onde as coisas se desfazem
para se iniciar novas coisas na próxima casa angular, mais ou menos por aí. Mas é especialmente no sentido de mudança de residência. Então, essa coisa de você se mudar de lar tem a ver com a casa 3, tá? Você se mudar para uma outra localidade. E também a casa 3 fala sobre viagens curtas. Viagens curtas são as suas locomoções aí no dia a dia. É você viajar pela sua cidade, você andar aí pelo seu bairro, ir para o trabalho. Às vezes você ir para uma outra cidade, uma cidade vizinha, ou uma cidade próxima, entende? Então são viagens corriqueiras. Viagens curtas são aquelas viagens que não têm uma relevância assim tão grande. Não é como se você tivesse que fazer um preparo, ter uma data específica marcada para aquela viagem, e aí você libera a sua agenda apenas para aquilo. Às vezes você pega um avião, ou mesmo que você vá de ônibus, mas assim, é uma viagem mais programada, mais elaborada. Isso aí é uma coisa de casa 9. Aqui na casa 3 são viagens curtas. Então é aquela viagem que você toma um banho, troca de roupa, vai, beleza. E depois você volta, entendeu? Aquele bate e volta, aquela viagem assim que você vai e volta no mesmo dia, essas coisas, tá? E também a casa 3 significa as condições da vida antes da morte. Então, quando você estiver lá com os cabelinhos branco, com a bengalinha na mão, quais as condições da sua vida? A situação da casa 3 descreve as condições da sua vida nessa época. Então tá certo, passamos aqui pelos significados básicos da casa 3. Agora vamos entender a lógica dos regentes da triplicidade do elemento da casa 3. Segundo a visão medieval árabe, que é a que a gente está analisando nessa série de vídeos, as triplicidades não são como na visão moderna, de você só olhar o elemento, é elemento água, então uma coisa emocional. Ah, é elemento fogo, então é ação. Não é assim. A lógica é a gente analisar os regentes das triplicidades que não estão vinculados com os regentes dos signos daquele elemento. Os regentes da triplicidade é outra coisa. Inclusive no vídeo da casa 1, lá no final eu explico a tabela de triplicidades aqui nos cards, para vocês conferirem lá, tá na parte final do vídeo. Se vocês olharem na descrição do vídeo, tá lá capítulos, e aí vai ter especificamente 1 minuto que começa a descrição da tabela de triplicidades, tá bom? Então, a gente olha os 3 regentes deste elemento para entender coisas específicas dentro da casa. Essa é a lógica desse sistema, tá? E aí, a ordem dos regentes depende se você nasceu de dia ou se você nasceu de noite, tá? Se o seu mapa é diurno, ou seja, você nasceu durante a luz do dia, quando o sol está acima do ascendente, então o primeiro regente é o regente diurno, o segundo regente é o noturno. Se você nasceu à noite, quando o sol está abaixo da linha do ascendente, o seu mapa é noturno, então o primeiro regente é o noturno e o segundo é o diurno. E nos 2 casos, o terceiro sempre é o participante. Então você precisa ter isso em mente, tá? Ah, mas eu nasci 6 e pouco da manhã ou da tarde, eu não sei se era de dia ou se era de noite. Então tá, você não sabe se estava de dia ou se estava de noite? É só você ver a posição do Sol. Então, aonde que está o grau do ascendente e o grau do descendente? É exatamente o mesmo grau, só muda o signo, né? Eles estão em signos opostos. O Sol tá para cima do grau ou para baixo do grau? Do ascendente e descendente. Se ele tá para cima, ainda que seja um pouquinho, é de dia. Se ele tá para baixo, ainda que seja um pouquinho, é de noite, entendeu? Então, por exemplo, se a sua casa 3 tem um signo de fogo, aí o Sol tá acima da linha do ascendente e descendente, você nasceu de dia. A ordem dos senhores da triplicidade é primeiro o Sol, que é o regente diurno do fogo, em segundo o Júpiter, que é o regente noturno do fogo, em terceiro Saturno, que é o regente participante do fogo. Agora, se o Sol está abaixo da linha do ascendente e descendente, primeiro é o Júpiter, que é o regente noturno do fogo, e em segundo é o Sol, que é o regente diurno do fogo, e em terceiro é o Saturno, que é o regente participante do fogo, tá? É assim que funciona. Então agora vamos entender qual é o papel de cada regente da triplicidade desse elemento aí do signo da sua casa 3. Então, novamente, a citação de Alcabiche no livro lá do Benjamin Dykes. O primeiro senhor da triplicidade da casa dos irmãos significa irmãos mais velhos, e o segundo, os irmãos do meio, mas o terceiro, os mais jovens,
e o seu valor será determinado de acordo com seus lugares. Então, pela lógica árabe medieval, na casa 3, os regentes da triplicidade, eles vão especificar a situação dos irmãos. Então, o primeiro senhor fala sobre os seus irmãos mais velhos. O segundo regente vai falar sobre os seus irmãos do meio. E o terceiro vai falar sobre os irmãos mais novos. E aí você tem que ver a dinâmica da sua família para você saber quais são os mais velhos, quais os do meio e quais os mais novos, tá? Se é que você vai ter do meio, ou mais novos, ou mais velhos, tá? Depende de onde você se encaixa. Vão ter pessoas que vão ter tanto mais velhos, quanto mais novos, quanto do meio, né? Porque às vezes, sei lá, você tem 10 irmãos, dá pra ter tudo isso. Mas você tem 1, 2 irmãos, aí algum desses regentes aí não vai estar em uso no seu mapa para essa situação, entendeu? Então, veja aí qual deles que vai se aplicar no seu caso, tá? E aí, como ele diz, o seu valor será determinado por seus lugares. A situação do regente da triplicidade que está vinculado com aquele irmão seu, a depender se ele é mais velho, mais novo ou do meio, ele vai dizer como que é esse irmão, características desse irmão. Mas assim, ele não vai descrever totalmente a vida inteira do seu irmão, porque isso aí é o mapa astral do seu irmão que vai fazer, tá? Vocês têm que ter esse discernimento. Aqui ele vai dar algumas características que quando você olhar lá para a situação daquele planeta, de acordo com as dignidades e debilidades que ele tem naquele lugar, por signo e casa e todo o contexto, você vai ver, nossa, realmente está descrevendo meu irmão aqui, entendeu? Então vamos jogar aqui na prática. Vamos dizer, você quer ver o seu irmão mais velho. Então você vai pegar o primeiro regente da triplicidade do elemento ali da sua casa 3. Aonde que esse planeta tá? Ele tá em domicílio? Ele tá em exaltação? Ou ele tá em exílio? Ou ele tá peregrino? Entendeu? Se ele tá domiciliado, exaltado, ele tá forte. Então, seu irmão tem boas condições de vida, as coisas fluem para ele, digamos assim. Não, o planeta ele tá ali exilado. Então, provavelmente esse irmão aí passa por algumas dificuldades, tem algum tipo de problema ali, entendeu? Esse planeta que está representando o irmão tá lá na casa 12. Então esse irmão, ele pode ser uma fonte de perda para você, ou pode estar meio escondido, talvez você não tenha muito contato, entendeu? Alguma coisa nesse sentido ali com relação à casa 12 vai estar acontecendo com ele, entendeu? Não, o planeta que representa esse meu irmão tá lá na casa 10. Então provavelmente ele tem algum destaque aí para você, é bem sucedido na carreira, enfim. Então é assim que a gente vai entender a situação dos irmãos, tá? Como a gente viu, a casa 3 ela vai muito além de comunicação, como falam por aí. A casa 3 ela é tipo o nosso suporte logístico, é onde a gente administra como as coisas estão acontecendo e onde a gente vai analisar muitas pessoas ali da nossa família. Então olha aí no seu mapa qual é o planeta que representa os seus irmãos e conta aqui pra mim se esse planeta tá bem posicionado ou não. Eu quero saber, tô curioso. E lembrando que no próximo vídeo a gente vai falar sobre a casa 4. Vamos destrinchar aqui todos os detalhes da casa 4. E a casa 4, já adianto que tem assuntos muito interessantes ali. Antes de sair, confere se você deixou o like. E eu te vejo nesse próximo vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Até lá!